Ei, bom, maravilhoso, tudo bom com vocês? Eu sou o Luiz, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse maravilhoso canal. Não esqueça de se inscrever, porque 90% aqui que me assiste não é inscrito. Gente, me ajuda, pelo amor de Deus, a chegar nos 1000, em nome do Senhor Jesus. E vamos de fofoca. A questão é o seguinte, gente, esse ser humano aqui, né, apareceu bastante pra mim na For You. E a questão foi o quê? Que a vida dele inteira foi um engano, mas ele vai explicar melhor, porque eu não faço a mínima ideia do que é pra ser. Então, vamos de react surto, porque eu não vi nada antes. Vamos lá. E foi assim que eu descobri que a minha família era muito suja. Já aviso que isso aqui não tem como não ter mais de uma parte, então essa é a parte 1. Essa história começou mais ou menos uns 3 meses atrás, em dezembro, quando eu entrei de férias e eu decidi que eu ia terminar de pegar uns documentos que eu precisava pra tirar a cidadania portuguesa. A família do meu pai, ela tem uma ascendência portuguesa bem próxima, então eu tinha decidido tirar a cidadania, eu faria o rolê dos documentos, pegaria todos os documentos pra todo mundo na família, até aí tudo bem. Gay? Tem cara? Faria, né? Tá cheio, entendi. Cheguei no cartório, eu já tinha solicitado os documentos, fui só buscar os documentos. Dentre os documentos que eu tinha pedido, um deles era a certidão de casamento dos meus pais. E quando eu peguei a certidão de casamento, comecei a ler ali no cartório mesmo, eu comecei a me deparar com um monte de inconsistência sobre coisas que não faziam sentido, assim, sobre coisas que meus pais me falavam e que, lendo aquele documento, não batia. A primeira coisa que eu reparei foi a idade da minha mãe. Então eu descobri que, na verdade, minha mãe era 9 anos mais velha do que ela falava pra mim que ela era. Outra inconsistência bizarra foi que eu descobri que meus pais tinham se casado em 2006, o que não fazia sentido, porque eu nasci em 96. E eu sei que eles estão juntos desde antes do meu nascimento, segundo a história, eles me contavam que eles estavam tentando engravidar pelo menos 4 anos antes de eu nascer, e que eles estavam na minha cidade de origem, Guarapuava, Paraná, desde 92. Mas nunca teve, é porque acho que não tem necessidade, né? Mas nunca teve necessidade antes de você pegar o documento e ver a data? Ou será que até o RG tava com o negócio trocado, a data de nascimento trocado? Eu queria esses pontos específicos, assim. Nunca teve RG, tava diferente da negócio, porque nunca pegou, sabe? Porque geralmente no RG, eu, por exemplo, quando eu tenho que fazer alguma coisa pra minha mãe, eu pego o RG. Então, isso pra mim também não fez sentido. Outra inconsistência foi que eles se casaram em Balneário Camboriú. Não faz sentido, até porque em 2006 eles já estavam em Guarapuava. Inclusive, eles mentiram o endereço deles na certidão de casamento, até porque precisa estar morando na cidade pra poder casar. Foi nesse documento também que eu vi pela primeira vez os nomes dos meus avós maternos. A minha mãe nunca falou muita coisa sobre a família dela. A única coisa que ela sabia, que ela me contava, e que todo mundo sabia, não só eu, é que ela falava que ela era uma filha única, que os pais dela já eram falecidos, que ambos tinham falecido antes de eu nascer. Segundo o que ela contava, meu avô e minha avó eram uma família muito rica, lá do Rio Grande do Sul, de Pelotas, que tinham fazendas, inclusive fazendas no Uruguai. Ela contava toda essa história. E que, após o meu avô morrer subitamente, a minha avó simplesmente enlouqueceu, perdeu tudo no jogo, e essa é a história. Olhando aquilo tudo, me deparei ainda com uma outra inconsistência. Sobre os avós, eu acho que tá ok, porque às vezes tem filhos que não têm uma relação muito boa com os pais, e daí alguns. Eu já lidei bastante, inclusive, com essa mentira aí de um pessoalzinho que eu conheço, que falava que a avó de mães, que falavam pros filhos, né, que eram meus amigos, que os avós morreram, só que na verdade. Não que morreram pra eles porque não falava mais, sabe? Descobri que minha mãe era divorciada, algo que eles nunca tinham me contado. Mas a gente acabaram de ser casado, gente. O que aconteceu nesse meio desse rolê? Só pra gente tá sabendo. Pelo amor de Deus. Muito pelo contrário, inclusive minha mãe falava coisas bizarríssimas desde quando eu era criança, coisas do tipo, teu pai foi o único homem da minha vida, e coisas assim. Sabe, pessoas não então ela falava isso, mas ela falava. Então, tudo isso aqui me gerou uma alerta vermelha na minha cabeça. Eu falei assim, cara, tem alguma coisa acontecendo aqui e eu vou descobrir. Ainda lá no cartório, eu falei assim, cara, eu vou atrás de todos os documentos que precisa pra saber o que aconteceu com essa família. E nessa mesma hora eu já solicitei as certidões de óbito dos meus avós. Fui pra casa, fiquei esperando e ansioso pra ver o que isso ia dar. Passaram alguns dias e chegou os documentos, eu fui ao cartório. Quando eu cheguei, peguei os documentos ainda no cartório, eu comecei a ler e comecei a me deparar com coisas absurdas. A primeira coisa que eu reparei é que, na verdade, os meus avós, meu avô tinha falecido em 2011 e a minha avó tinha falecido em 2020. Então, não só essa história de que eles faleceram antes de eu nascer é mentira, como eu poderia ter conhecido eles, convivido com os meus avós. Jesus amado. Gente, olha, se dependendo pelo histórico da situação, eu alegaria seita. Coisa que eu nunca nem imaginava. Sei lá, nesse dia, 3 semanas anteriores a esse dia, eu não sabia nem o nome deles. E de repente, eu descobri que eles estavam vivos até 2020. Então, já fiquei desesperado com isso aí. Na certidão de óbito também, eu descobri que a minha mãe tinha mais outros 5 irmãos. O que é bizarro, porque ela passou a vida inteira dela falando pra mim que ela era filha única. Na certidão também tinha o nome de todos os irmãos dela. Jesus Cristo. Eu não sei. Será que é mitomaníaca? Um pouco de narcisismo? Gente, pelo amor de Deus. Que isso. Ai, eu quero muito saber. Vamos lá. Meu Deus, como esse cara viveu até essa idade e não soube. Cara, eu tô muito em pânico. E vi também que a certidão de óbito da minha avó tinha sido levada ao cartório em 2020 por uns tios. Então eu pensei, cara, eles estão vivos? Pelo menos alguém deve estar vivo. Pelo menos a pessoa que levou esse documento no cartório em 2020, essa pessoa tá viva. E eu vou descobrir o que tá acontecendo. E a pesquisa começou por ali, né? Pelos nomes dos tios e também pelos outros dados que tinham ali na certidão de óbito, né? Como, por exemplo, eu descobri que a minha avó tinha nascido e falecido numa colônia de italianos, num distrito de Pelotas. E comecei a pesquisar na internet sobre a colônia, sobre o nome dos meus tios. Muita coisa. E acabei percebendo que nessa história não batia nem um pouco com a história que a minha mãe contava. Percebi que a colônia Santo Amor era uma colônia humilde, que não parecia um lugar
muito rico, como a minha mãe contava, né? Várias informações continuavam não batendo, né? Percebi também, inclusive, que a minha mãe era a única irmã que tinha ensino superior, pelo que eu tinha conseguido descobrir. Então, nada disso fez sentido. Pesquisei também, e esse vídeo já tá muito longo, então vamos de parte 2. Você vai fazer vários vídeos longos, era só continuar esse mesmo vídeo aqui que você tem a função de 10 minutos liberada. Mas vamos ver, se o áudio estiver atrasado eu troco. E foi assim que eu descobri que a minha família era muito suja, parte 2. Bom, depois desses outros documentos que eu já comentei com vocês, quem ainda não assistiu, quem ainda não tá entendendo o que eu tô falando, corre lá pra parte 1 pra poder entender. Então, depois dessa parte que eu já comentei com vocês, eu também solicitei no cartório uma certidão de casamento do primeiro casamento da minha mãe. E o que me ajudou a conseguir encontrar essa certidão de casamento, na verdade, foi porque eu lembrava que, muito estranhamente, a minha mãe já tinha tido pelo menos 3 nomes desde que eu nasci. E eu sei que esses nomes aconteceram porque são coisas que realmente deram problemas pra gente durante a nossa vida, que nem, por exemplo, vezes de ela não conseguir pegar um avião, assim, ela perdeu o avião porque o documento que ela estava portando no dia não tinha o mesmo nome que estava constando na passagem. Então, isso foi uma coisa... Gente, pelo amor de Deus! Essa mulher era pra estar presa! Não precisa falsidade ideológica! Pelo amor de Deus! Como a... Putz, que nome tá aí? Adriana? Ai, eu já tô com o documento da Rogéria. Pelo amor de Deus! Que palhaçada é essa? Essa mulher era pra estar na cadeia, gente! Isso que me estranhou muito. E quando eu perguntava sobre o porquê disso pra minha mãe e pro meu pai, eles falavam que esse aqui é um outro sobrenome do meu avô, é um outro sobrenome do teu pai, não sei o quê, pipipipopó. Nada fez sentido. Quando eu fui ao cartório, eu falei pro cartorário, eu falei, cara, o nome de solteira dela é tal. Eu acredito que o sobrenome de casada dela seja tal. Eu acredito que ela tenha se casado antes da década de 90, em Pelotas. Dito e feito. Quando foi pegar a certidão de casamento, tá? 2 anos depois, o cara falou pra mim, olha, realmente ela teve casado com um fulano de tal. Quantos anos? E eu acabei solicitando essa certidão de casamento. Tá. Nisso um monte de coisa começou a pular na minha cabeça, né? Já comecei a pensar, cara, e se eu tiver irmãos desse primeiro casamento? Que eu nem faço ideia. E se eu for filho desse primeiro casamento? Depois pensando, tem que fazer tanto sentido isso, essa teoria. Pode até fazer, porque se ela falou que tava casado em 1996, foi quando teve, né? Tava casado antes de você nascer, só que na verdade não tava. Pode ser que... Tcharam! Outra família também no rolê, meu Deus do céu. Mas eu sabia que alguma coisa também estava errada em relação à minha paternidade e maternidade, porque eu sempre achei que tinha alguma coisa estranha acontecendo. Desde criança eu perguntava se eu era adotivo. Ele sempre prontamente me respondia que eu não era adotivo, que era filho biológico. Inclusive, existia uma história muito mirabolante de que eu era, quando eles engravidaram de mim, eu era trigêmeos, nós éramos trigêmeos univitelínicos, que a gente tinha tido transfusão feto-fetal, que os outros 2 tinham morrido intraútero e que só eu nasci. Meu Deus, gente! Meu Deus! Gente! Então, assim, era uma história muito mirabolante. Inclusive, outra coisa que eles contavam é que eu tinha nascido em casa, porque eu tinha nascido prematuro, não deu tempo de chegar no hospital, e que depois que eu nasci em casa, eles me levaram pro hospital. Eu nunca consegui muito acreditar nessa história toda. E assim surgiu o Wattpad. Ai, gente, não é possível. E ela, não, e não tem uma ultrassom, sabe, salva. Não tem nada, um documento, nada. Gente, que histórias são essas? Ai, Deus. Sem falar do fato que eu sempre me senti diferente, não tanto em aparência, na verdade, em aparência eu até sou parecido com eles, mas em personalidade, assim, eu sempre me achei muito diferente deles e, sei lá, eu achava que alguma coisa dessa história nunca batia e, de fato, não bate. Voltando em relação à certidão do primeiro casamento, eu descobri que ela tinha se casado em 82, inclusive que o divórcio dela só saiu em 93, então ela já estava em Guarapuava quando os papéis do divórcio saíram. Na verdade, ela falou que estava casada antes com o pai dele, lá em 1993, só que era outro boy que ela estava casada. Beleza, até aqui situamos, tá. Eu entendo também que naquela época esse divórcio era muito mais difícil, né? Não era um processo rápido e fácil, então até faz sentido que o divórcio tenha saído quando ela já estivesse em Guarapuava, né? Mas, enfim, tentei até ir atrás do processo do divórcio pra gente descobrir se, principalmente se eu tinha algum outro irmão ou qualquer outra coisa assim, né? Que era o que mais preocupava naquele momento, ou que eu gostaria de saber, não se não fosse uma preocupação ter um irmão, mas que eu gostaria de saber. A gente acabou descobrindo que eu não teria como pegar esse documento, só o ex-marido ou ela que poderiam solicitar esse documento lá na vara de família de Pelotas. Eu estava obcecado. Eu passava 80% do tempo falando e pensando nisso, e os outros 20% eu esperava que alguém comentasse pra poder falar de novo. É assustador o fato de que a gente consegue descobrir absolutamente tudo das pessoas na internet. Então, eu estava obcecado. Eu comecei a pesquisar muita coisa sobre os meus tios, até eu conseguir encontrar absolutamente tudo, contato, endereço, tudo. E Facebook? Qual será que tava o nome da mulher nesse Facebook? Só pra gente situar assim, será que tava os 3? Será que tava um de cada? Será que teve Facebook antes? Será que ele achou o Facebook antes? Eu preciso de mais detalhes, eu preciso de especificações. Essa frase saiu muito filme de adolescente colegial, mas essa frase é de filme adolescente colegial. Eu estava obcecada. Passava 80% do meu tempo falando sobre a Regina. E nos outros 20% eu torcia pra que alguém falasse dela, pra eu poder falar dela mais um pouco. Ai, eu amo. Então estava decidido. O próximo passo era esse. Eu vou entrar em contato com a minha família. E eu vou descobrir o que está acontecendo. E eu vou querer saber cada coisa que aconteceu. Então consegui todos os contatos, consegui os contatos dos meus tios. E num impulso, assim, até na hora que eu consegui os contatos, eu pensei assim, cara, vou ligar. Liguei pra eles e obviamente ninguém me atendeu, porque era um DDD esquisito, eu também não atenderia, né? Então, até na hora eu pensei assim, cara, melhor que eles não tenham atendido, porque... E o WhatsApp, já pensou mandar? Só pra gente saber aqui no contexto da história antes. Só pra eu dar uma julgada antes mesmo. Pensou em mandar uma mensagem antes? Só pra gente saber assim. Eu quero pensar muito bem no que eu quero falar. Até porque eu sabia que eu podia ter algum tipo de notícia ruim, né? Ou me deparar com pessoas que talvez nem quisessem conversar comigo.
Ou até que realmente podia ter acontecido algo que justificasse a minha mãe ter passado mais de 30 anos da vida dela sem ter contato nenhum com a família dela, né? Ignorada os pais dela. De fato, uma seita. Acho que essa opção só é válida se de fato. Aí liga lá, ai, são irmãos buscando a mãe que fugiu de uma seita louca lá. Tava fugindo de uma galera aí meio louca. O filho vai lá e liga, rastreiam, acha ele, acha a mulher, entendeu? Às vezes pode ser isso também. Ter deixado os pais dela não vissem ela. Nossa, é verdade, ela não foi visitar os pais, né? Ela não foi no velório. Assim, apesar de eu saber que a minha mãe não é uma pessoa que... legal, assim, infelizmente, é muito triste falar isso, mas assim, eu sei que a minha mãe não é uma pessoa legal, mas eu não sei o que aconteceu na vida dela, eu não sabia o que tinha passado na vida dela, que pudesse justificar alguma coisa ou não, entende? Então, apesar de... contextualizando, eu sou médico, eu não sou psiquiatra. Eu tô torcendo pra ser uma seita. E vocês? E você aí de casa, o que acha disso? Comenta aqui pra gente. Sou cirurgião, tô terminando minha residência em neurologia, mas... assim, eu realmente sempre tive muitos motivos pra acreditar que a minha mãe tem um transtorno de personalidade, que... Jura? Os 3 documentos diferentes que ela guardava, que, ai, perdi o nome, não era uma suspeita? Você descobriu isso depois que você se formou com o estudo um pouco mais avançado? E eu que não tenho o estudo avançado já tava achando já, entendeu? Aí, ó, uma coisa assim, ó, uma neurodivergência alusadíssima no caso. Meu Deus, alegadamente, claro. ela tem, inclusive, um transtorno de personalidade narcisista, que inclusive... Que delícia, já não basta ser 3 personalidades, as 3 são narcisistas. Nossa, eu adorei, viu? justifica muita coisa disso tudo que aconteceu. Passei pelo menos uns 5 dias escrevendo um texto pra mandar pros meus tios no WhatsApp. Cara, eu escrevia e reescrevia inúmeras vezes todos os dias esse texto. E toda vez que eu escrevia esse texto que eu ia mandar pros meus tios, todas as vezes eu pensava assim, caralho, eles vão achar que eu sou maluco. Não, e rapidinho, parando aqui pra pensar, Castigo do Monstro, com certeza, ainda. Ela voltou. Mas parando pra pensar aqui no caso, é até bom que ele descobriu isso depois que ele tá com a vida formada, né? Já pensou? Ele tá lá com seus 18 aninhos. Ele descobre esse rolê. E daí ela descobre que ele descobre. Sabe? Imagina a putaria. Ela escolhendo personalidade igual um guarda-roupa. Ela abre um... Rochelle não, Vanessa não. Deixa eu ver o que tem aqui. Ai, Bruna, não gostei. Ai, quem é essa? Jéssica, não. Letícia? Ai, Raquel, simpatizei. Aí ela vai lá e pega o RG, a carteirinha com os documentos, assim, ó. E sai por aí com as personalidades. Pelo amor de Deus. Troca a lace, coloca a peruquinha e vai, loucas. Corre louca, louca, louca. Hoje eu tô Raquel Biscate. Nossa, sim! Alegadamente, claro. Assim, se eu recebesse uma mensagem falando assim, oi, tudo bem, eu sou seu sobrinho, da tua irmã que tu não vê há 30 anos, que finge que tu não existe, não sei se eu responderia essa pessoa, entendeu? Então, isso acabou me gerando uma insegurança muito... Eu responderia, porque eu sou fofoqueira, eu gostaria de saber como assim, irmã. Aqueles, né? Ia jogar, ia fazer tudo. Ah, eu ia fingir. Nossa, para pra pensar agora, eu ia fingir horrores. Meu Deus, eu ia falar, como assim? Que irmã? Eu não tenho irmã, minha irmã morreu há 30 anos. Acho que morrer não, mas falar, eu não tenho irmã, só pra ver a reação. Eu falei assim, cara, como é que eu vou provar pra eles que eu não sou um maluco, que eu não tô dando um golpe ou qualquer outra coisa assim, né? Então, eu tava preparado pra qualquer coisa que pudesse acontecer. É isso. Então, mandei uma mensagem pra eles, contei toda a história pra eles, que a irmã deles mentia, que eles não existiam, que eu não sabia que eu poderia ter conhecido meus avós, tudo mais, tudo mais, tudo mais. E no final, ainda, inclusive, mandei um documento meu falando assim, ó, pra provar que eu sou filho da irmã de vocês, aqui no documento que mostra que eu sou filho dela. Acho que, aliás, tenho certeza que isso pode ter gerado, que isso gerou uma reação muito assustada na família, né? Porque imagina, eles nem imaginavam que eu podia ir lá conversar com eles assim do nada, né? O primeiro que eu respondi, inclusive, fez umas perguntas, assim, meio que pra confirmar, e eu super entendo, né, da parte dele, eu não sei nem se eu responderia, eu achei que já estavam respondendo. Acho, inclusive, que os tios conversaram aí entre eles nesse mesmo dia, porque... Óbvio, você foi o assunto da terapia deles. Você não tá entendendo. Se tinha algum tio cara da igreja, você virou a fofoca da igreja no mesmo dia. Eles mandaram no grupão do Zap da igreja. Se tivesse bolsonarista, tinha mandado no grupo. Você foi o assunto, assim, ó. No caso, ela. Mas você também, porque você foi atrás. Nossa, você virou o assunto da família, da parte da família que tem inteira. Só dava você de fofoca no mesmíssimo dia. Não demorou meia hora pra poder contar pros outros, eu tenho certeza. Depois os outros tios começaram a responder, as outras tias começaram a responder também. E a resposta não poderia ter sido melhor, assim. Eu nunca vou me esquecer de uma das tias, assim, que foi a segunda a responder e falar assim... Eu entendo medo, mas é porque não dá pra saber o contexto. Se por algum acaso teve algum atrito entre eles, vamos jogar pro alto. O rolê seria eles com ela. Então você não teria nada a ver. E se eles tivessem algum atrito com ela e você fosse chamar e tratassem você mal, aí já dava pra ver o porquê que de fato a Sonia da igreja
criou aí as outras personalidades, a outra família longe desse povo, entendeu? Ela nem falava, se tivesse um atrito, ai, tem irmão que eu não falo, tem... Não, ela falou que, tipo, não tinha irmãs, que ela era filha única. Ela não só matou os pais antes da hora, falou que eles tinham morrido, como matou até os irmãos. Na história, no caso, tá? Não teve assassinato. Eu acho, né? Vamos ver. É claro que eu quero conversar contigo, e é claro que eu quero manter contato. Eu tô muito feliz de saber que eu tenho um sobrinho, que tem alguém na família. E isso pra mim foi gigantesco. Assim, poucos momentos da minha vida eu consegui me sentir tão emocionado, porque eu sou muito carente de família. É gay. Tinham perguntado no chat se ele era gay. O Kashi é gay. É carente de família, é gay. Cara, eu não posso reclamar no quesito financeiro dos meus pais. Eu sempre tive apoio financeiro. Eu sempre estudei em colégio particular, fiz uma faculdade particular. Agora eu vou tirar dúvida. Ele é gay mesmo? Só pra saber, porque eu tô levantando uma fake news aqui. E eu não quero um processinho. Peraí. No início do povo é mais bonito, né? Eu fico um pouco em pânico. Gente, se ele é cirurgião, a chance dele ser casado, vocês não estão entendendo. Peraí, agora eu quero saber se ele é gay. Se não tá casado até agora, é homossexy. Ai, mas ele é um sabor. Ele tem 28 anos. Ai, ele é um sabor, hein? Ai, descobri. Ele é gay, pode ser bi, pode ser pan. Mas ele é do Vale, galera! Tira pro alto. Mas um padrão, né? Não tem muito sobrenovo, enfim. Eu tenho noção dos privilégios que eu tenho e que a grande maioria da população não poderia chegar onde eu cheguei sem esse auxílio, sem esse apoio financeiro, né? Mas, apesar desse apoio financeiro intenso... É do Vale com consciência de classe. Tá raro hoje em dia, tá, gente? Eu não vou negar, não. A gente jurou que era pra avançar. Ai, no futuro a gente vai conversar com o robô. Não, a gente tem que explicar sobre consciência de classe. Pra uma minoria. Ah, enfim. Nunca houve nenhum tipo de apoio emocional, afetivo. Eu sempre me senti muito sozinho, assim, a vida inteira. Inclusive, eu só tenho uma irmã porque eu infernizei a vida dos meus pais, porque eu queria muito um irmão, porque eu me sentia absolutamente sozinho dentro daquela família. Isso daqui é coisa de rico também, né? Os pais dá tudo. Eu ia falar o nome. Dá dinheiro, dá tudo e acha que isso cobre o amor, a dependência emocional de uma criança a partir dos 18. Quando você cresce, daí você vai ter sua vida, né? O quanto antes, com 18 ou até 40, gente. Enfim, tanto faz. Você vai viver sua vida, aí é uma coisa, né? Aí são outros tipos de sentimento que você quer suprir. Mas até, sei lá, os seus 18 mesmo, até sua independência financeira, até você ser com os seus pais, você consequentemente ainda quer suprir uma relação emocional minimamente decente, né? E, ai, que pesadelo, enfim. E foi quando eles decidiram adotar a minha irmã. Eu tenho uma irmã adotiva, mais nova, que foi o maior e melhor presente que eu ganhei na minha vida. Que acabou que, enfim, a minha infância não foi nem um pouco boa, assim. Como eu disse, eu tive apoio financeiro, mas passei por coisas bem ruins, assim, durante a vida, em especial durante a infância, principalmente por causa dos meus pais, né? Que acabavam me tratando muito, muito mal. Eu apanhei muito. Tiveram momentos que eu já fui levantado pelo pescoço pelo meu pai. Meu pai bebia muito quando era criança, muito, muito mesmo. Então, enfim, não foi... É por isso que eles não queriam contato com os outros parentes, né? Porque daí não ia ter ninguém pra ir pedir de um provável homicídio. Alegadamente, claro. legal. E quando a minha irmã chegou, meio que eu me coloquei na posição de pai, assim, que eu precisava defender ela e garantir que as coisas não acontecessem com ela da mesma forma que aconteceram comigo. Ai, sempre é isso, gente. Nossa, acho que vem aquela conversa de pobre não pode ter filho. E daí a gente esquece também que tem essas condições, assim, com pessoas que têm condição de fato e reproduzem a mesma coisa. Sabe, se um pobre vai ter um outro filho pra cuidar do filho, ainda tem os pais com condição financeira que vão fazer a mesma coisa. Então a solução é: não tenham filhos. É isso, galera. Ter sido recebido pelos tios com carinho, mesmo que no primeiro contato, muito pouco contato, me deixou absurdamente feliz. E me deu uma ponta de esperança, assim, sabe? De talvez algum dia eu poder ter isso, né? Ter algo que eu sempre quis, que era uma família. Bom, comecei a conversar com os tios e a primeira pergunta que eu fiz foi: por quê? Ai, meu Deus, eu esqueci que tem essa opção. Que inferno. Eu vou fazer isso. Cadê? Velocidade 1.5. Ela fez isso? Por que ela sumiu? Por que ela decidiu apagar vocês da vida dela e inventar uma história totalmente nova, né? E totalmente mentirosa pra ela? E a coisa que todos os tios me responderam foi: cara, eu não sei. Eu não sei. O comentário, inclusive, sempre foi assim: cara, se eu tivesse que te falar alguma coisa, se eu fosse te falar alguma coisa sobre por que ela fez isso, eu estaria mentindo, porque eu realmente não sei. A única coisa que eles falaram pra mim que foi que ela tinha se divorciado, né, do primeiro casamento, e que ela tinha contado pra eles, inclusive, que ia se mudar pro Paraná, e que quando chegasse no Paraná, ela entraria em contato com eles pra dizer onde ela tava e como entrar em contato com ela, mas ela foi pro Paraná e ela nunca mais ligou. Mas também ninguém foi atrás. É que também não. Cara, e que tempo que era isso? Foi quando ela casou com o cara, 1993. Vamos julgar que seja assim, né? Antes dos anos 2000. De fato, não tem como buscar a pessoa. Quer dizer, ainda tem a opção de detetive particular, mas pelo como vê, que na época, né, eles eram novos e os pai e a mãe também não teriam condição financeira. Por que, velho? E, cara, eu te dizer que poderia ter sido o plano perfeito, porque imagina,
Ela se mudou no início da década de 90 para mais de 1.000 quilômetros de distância, trocou 3 vezes de nome e simplesmente nunca mais deu as caras, nunca mais voltou a Pelotas, nunca mais fez nada disso. Então, assim, ela realmente queria desaparecer da vida deles e garantir que eles nunca mais entrassem em contato. Cara, que trabalho, era só dar bloco. Meu Deus. Não precisava nem dar bloco na época. Eu tenho nem o número salvo. Sabe? Não precisava. Meu Deus do céu, tá. E teria sido perfeito se ela não tivesse tido. Um dos tios, inclusive, me contou Não, que... foi perfeito. Você tá descobrindo isso agora com a sua vida e a vida dela de novo. Se ela quiser, ela pode sumir de novo. Então, assim, foi muito do perfeito. Ela não tem, tipo, ela pode fazer de novo isso tranquilamente. Isso foi perfeito. E nesse primeiro contato, ele me ligou. A gente conversou, foi uma conversa muito forte, assim. Foi eu e ele chorando, cada um no lado do telefone, durante a conversa inteira. Eu já sou manteiga derretida, aparentemente isso é de família. E ele contou pra mim que ele tinha sofrido um acidente, que ele estava paraplégico. Ele estava internado ainda no hospital. A última vez que ele viu a minha mãe, ele estava internado. Ela foi visitá-lo, ela chegou e falou que estava indo pro Paraná, que quando chegasse ela ia ligar. Ela foi embora e nunca mais voltou. Essa mulher é louca. Também foi consenso entre eles de que Alegadamente, pelo amor de Deus. eles não conseguiam encontrar ela. Eles tentaram encontrar ela, mas, cara, era uma família muito humilde. Na época, não existia internet. Eles não tinham celular. Só existia telefone fixo. Só tinha um carro dentre todos os membros da família, então só uma das pessoas tinha carro. Então, assim, era virtualmente impossível conseguir encontrar ela naquela época. Simplesmente impossível. Em 2011, quando o meu avô faleceu, eles tentaram encontrar ela de volta, não conseguiram. Em 2020, quando a minha avó faleceu, um primo trabalhava no banco, ele conseguiu encontrar minha mãe pelo sistema do banco. Todos os irmãos sentaram, conversaram e decidiram que talvez fosse melhor simplesmente não falar nada, não fazer nada, porque ela aparentemente não queria ser encontrada. De fato, não queria, né? E optaram por não falar com ela. Eles até descobriram que eu existia, que minha irmã existia. Eles sempre pensavam que, putz, será que um dia a gente vai conhecer eles, né? Mas acabaram preferindo não entrar em contato e eu absolutamente entendo eles. Eu provavelmente faria o mesmo. Claro! A sua mãe, com todo o respeito do mundo, moço, com todo o respeito mesmo, assim, do mundo, ela é louca! E seu pai também, com todo o respeito. E o resultado disso daí é que eu fui muito bem recebido na família. E eu vou ser pra sempre agradecido por isso, porque foi uma das coisas mais incríveis que já aconteceram comigo. Assim, é óbvio, essa história que eu tô contando não é uma história feliz, não é uma coisa boa. Isso aqui não deveria ter acontecido na minha vida, não deveria acontecer na vida de ninguém. As coisas que eu passei, ninguém deveria passar. Ninguém deveria passar, em especial uma criança. Eu não merecia ter passado por isso. Eu não merecia. Eu não mereço estar passando por isso. Mas apesar disso tudo e de todo esse caos que tá acontecendo, tem uma coisa que é muito positiva. Calma, essa coisa positiva, ninguém merece passar por isso. Como é que você vai passar com o respaldo de um bando de pai que tem dinheiro, é tudo surtado da cabeça, sozinho, seu mínimo apoio familiar? Gente, pelo amor de Deus, que pesadelo. Que eu ganhei uma família. Desde o primeiro contato, todos fizeram muito felizes com a minha presença e falando que queriam me conhecer. Agora junta todo mundo e interna essa mulher, pelo amor... Ela é um risco pra sociedade. Inclusive, logo depois disso, o próximo feriado era o Carnaval e a gente já deixou combinado. Eu vou pra ir no Carnaval. E foi isso que aconteceu. Eu fui pro Carnaval, conheci todos eles pessoalmente. Eu não acreditava. Tiveram vários momentos nesses últimos 3, 4 meses que eu tava duvidando da minha sanidade mental. Eu olhava pra minha namorada e falava assim, amor, não é possível. Ai, ele é hétero, ele é bi. Será que ele é bi? Será que ele é pan? Não, moça, você estragou toda a minha fique. Será que ele é bi? Vamos manter aqui no bi. Vamos manter aqui na bissexualidade. Porque ninguém é 100% hétero. Vamos lá. Isso tá realmente acontecendo. Tipo assim, eu olhava pros documentos, mostrava pra ela e falava assim, cara, isso aqui existe, isso aqui que tá na minha mão tá existindo. Porque isso não acontece na vida das pessoas. Isso não acontece nem em filme, entendeu? Eu acho que um chefe meu falou pra mim que se tivesse visto isso numa novela, ia falar assim, caramba, que história forçada. Porque, cara, isso não é possível que seja real. Isso é surreal. É a definição de surreal. Fui pra lá no Carnaval e foi simplesmente incrível. Eu fui recebido com festa, banda e, acima de tudo, muito amor e carinho. Foi uma overdose de amor e carinho de uma maneira que eu nunca recebi na minha vida, em nenhum momento. Então, pra sempre vai ser a história mais feliz da minha vida, porque, cara, foi incrível. Foi uma das experiências mais incríveis que eu já tive em toda a minha existência. E eu vou ser eternamente grato por isso também, por todo esse amor incondicional que eu tenho recebido dessa família. Que agora eu tenho o orgulho de dizer que é minha também. Então, nessa minha viagem agora pra Pelotas no Carnaval, eu descobri basicamente todo o resto da vida da minha mãe. Eu conheci o lugar onde ela nasceu. Essa legenda na cara tá ótima. Tá muito asteric. Amei, viu? Eu conheci todos os irmãos dela. Conheci muitos primos que eu nem sabia que existiam. Eu sempre achei que eu tinha uma família minúscula, porque minha mãe dizia que era filha única, meu pai só tem uma irmã, que tem 2 filhos. Então... Será mesmo? Se às vezes atrás do documento do pai, vai achar uns 30 irmãos também. Uns 30 tios, nesse caso. Se só da mãe achou 5, do pai, então, não dá nem pra esperar muita coisa. Enfim, foi tudo muito legal. E descobri coisas bizarras também da minha mãe, né? Que... ela tratava muito mal o primeiro marido, que inclusive ela tentou esconder a família do primeiro marido, mas não conseguiu, porque eles moravam todos na mesma cidade, né? Por que, gente? O porquê, meu Deus do céu?
Mano, não, sério, será que ele falou com ela? Tem que ter uma justificativa muito plausível. Não é possível! Não é possível! Ela proibiu as pessoas da família dela de irem no primeiro casamento dela. Segundo ela, não ia deixar aquele povo ir porque não tinha nem roupa pra ir, né? Imagina que ela ia deixar gente maltrapilha entrar no casamento dela. Meu Deus, pobre fóbica, disse a pobre. Meu Deus. Ela tratava muito mal esse primeiro marido. Esse primeiro marido, inclusive, gostava muito dos meus avós. Acho até que, pelo que eles falaram, que ele até forçava um pouquinho a barra pra tentar aproximar minha mãe dos meus avós. Ia sempre visitar eles. Adorava a comida da minha avó. E, inclusive, eles contaram que toda vez que ele ia comer a comida da minha avó, ela ficava falando que ele era um gordo, que isso assado. Inclusive, a maneira que eles escreveram como ela xingava ele de gordo é exatamente a mesma maneira que ela me xingava quando eu era criança. Porque tem uma coisa que minha mãe gostava de me falar, que eu era gordo quando eu era criança. Ela falou coisas absurdas, assim. Coisas do tipo... Ela me chamava de boto cor-de-rosa. Ela falava que eu tava tão gordo, que eu ia precisar de um guindaste pra poder me carregar. Que eu não era filho dela, porque filho dela não era filho gordo. Cara, assim... Assim, eu sei que parece muito absurdo, mas é que tem muitos casos realmente parecidos na vida real. Eu tô... É assim, é chocante, mas, cara... Sempre que... A todas as oportunidades que ela teve pra me colocar pra baixo, ela me colocava. Na época do vestibular, ela olhava pra mim e falava assim, tu sabe que não vai passar, né? A gente sabe que tu não consegue. Assim... E era sempre um esforço tão grande pra colocar os outros pra baixo, porque eu sentia que era a maneira que ela tinha de se sentir gigante, né? Ela tem a necessidade de se sentir maior e melhor que todos o tempo. Essa daí é um traço de narcisismo mesmo, é dos brabos, viu? Eu tava vendo esses dias que tinha níveis de narcisismo, o dela provavelmente é o mais baixo que tem, ou mais alto. Não sei, fica a critério. Alegadamente, claro. Todo. E ela também tem essa necessidade, ela, na cabeça dela, pra ela ser melhor e maior, ela também precisa ser mais rica. E, além de tudo, além de ser rica, não é só ser rica, mas ter nascido rica, ter vindo desse berço, né? Por isso que ela mentiu que a família dela tinha dinheiro, entendi. Ela fez coisas bizarras, assim. Eu descobri que no primeiro casamento ela contratou uma das irmãs pra trabalhar como funcionária na casa. E até aí tava tudo bem, né? Mas ela fazia a irmã se vestir com um uniforme de empregada doméstica e falava que ela não poderia contar pra ninguém que ela é irmã. Ela queria viver uma novela mexicana. Pelo amor de Deus. Ela é igual a Tereza do SBT, falando de não gosto de pobre. Vamos lá. E o pior é que essa família é tão legal e tão humilde. Essa tia, ela falava assim pra mim, filho, vou ser bem sério, eu nem me importava, porque eu precisava do dinheiro e ela ainda me dava roupa. Então, eu não me importava. Então, assim, ela fez coisas bizarras, assim, terríveis. As primas mais velhas, a prima mais velha, que inclusive comentou comigo que antes da minha mãe ir embora, ela colocou ela na cama, assim, ela era criança, e falou assim, tu não pode ficar nesse buraco, tu tem que casar com uma pessoa rica. Enfim, falou coisas assim antes dela ir embora. E, inclusive, esse primeiro casamento dela era uma pessoa muito rica. Gente, a pessoa achou realmente que ela tava numa novela mexicana. Não é possível, que mulher doida, alguém interna, gente, alegadamente, com todas as letras. Né? Pelo que eles contaram, uma das pessoas mais ricas de Pelotas. Então, inclusive, foi ele que pagou a faculdade pra minha mãe, é por isso que ela é a única que conseguiu fazer uma graduação, né? Entendi. E daí, quando esse casamento não deu certo, inclusive ela falava que esse homem não serve nem pra me engravidar. Hoje, eu tenho basicamente certeza que, na verdade, ela era infértil, não ele, né? Você é adotado? Gente, a gente já pulou essa parte da informação. Ele achava que... Tudo bem, ele achava que eles não tinham irmão, ok. Mas aí, no caso, adotou a irmã, ok. Que ele era do casamento, aí adotou a irmã. Como assim ele é adotado? Pulou essa parte? Enfim, o casamento acabou não dando certo, eles se divorciaram. Peraí, então ele falou que ele sempre achava que ele era adotado porque ele tinha certeza? Porra, essa parte da história. E minha mãe acabou encontrando meu pai, e eles se mudaram juntos pra Guarapuava. E a partir disso aí é a minha história, né? É tudo que eu vivi, é todo o caos que foi a minha vida. É isso, gente. Eu prometi pra mim mesmo que eu não mereço mais chorar sobre isso, sabe? Eu não vou mais chorar sobre isso. Eu realmente acredito que tem um lado bom dessa história. Eu me sinto livre de não pertencer mais ao núcleo familiar, minha mãe e meu pai, né? Então tem um lado positivo. Então eu não decidi que não vou chorar mais sobre isso. Depois que eu já tinha descoberto absolutamente tudo que tinha acontecido, eu decidi que eu ia conversar com os meus pais. A minha mãe, ela já não falava comigo há 5 anos, né? A minha mãe é uma das características, inclusive, do narcisista, que é punir com silêncio, né? A minha mãe já tinha decidido que não ia mais falar comigo há 5 anos atrás. Mas ela estava tentando se reaproximar nos últimos tempos, porque ficaram sabendo em Guarapuava que a gente não se falava mais, né? E ela vive dessa imagem de família margarina, que ela ama. Conheço umas 30. Na minha família tem mais 5. Né? E que é 100% mentirosa, né? Toda a vida dela é 100% mentirosa. E é isso, enfim. Tentei conversar com eles, foi uma conversa horrorosa. Eu saí de lá muito humilhado, meu pai avançou pra cima de mim, não chegou a me bater, porque eu me defendi, porque eu consegui falar mais alto que eles e dizer que eu não ia deixar que isso acontecesse de volta, porque eu não era mais uma criança. Fui muito humilhado, né? Bom, depois que eu tive essa conversa com os meus pais, no dia eu tava muito triste, óbvio. Tava muito chateado.
Quem aguentou firme essa barra junto comigo foi minha namorada, né? Ele torcendo pela pansexualidade, pela bissexualidade. No segundo dia, eu tava muito bravo. Eu não tenho alguma chance, né? Ele tá em Portugal. Mas enfim, nunca se sabe. Vai que a gente... Tropeça numa livraria qualquer, a gente se esbarra. Assim, muito bravo. Já não tava mais tão triste. E no terceiro dia, eu já só tava muito ansioso. Assim, se tem uma coisa que eu fui nesses últimos 3, 4 meses, foi ansioso. Assim, sou uma pessoa que trata depressão já há muito tempo, né? E outros transtornos de ansiedade também, mas nesses últimos meses aí, o que realmente me pegou, eu realmente tava muito ansioso com essa história toda, né? E eu acabei desenvolvendo um hábito até de escrever tudo que eu tava passando. Eu fiz um diário nesses últimos 4 meses que me ajudou muito a organizar bem as minhas ideias, assim, sabe? E eu tava escrevendo um negócio nesse dia, nesses 2 dias depois que eu tinha tido a conversa com eles, e durante o momento que eu tava escrevendo, eu falei assim, cara, quer saber? Isso aqui não é mais um segredo. Eu tô exausto, eu tava sufocado em mentira, segredo. Parecia que eu tava soterrado debaixo de uma pilha de mentira e segredo, e eu não ia mais deixar isso acontecer. Foi quando o que eu tava escrevendo acabou se tornando um post, em que eu contei resumidamente o que tava acontecendo aí com a minha vida, né, nessa época, né, que tá acontecendo. Tomou uma repercussão gigantesca. Assim, é óbvio que quando eu postei eu sabia que algum tipo de repercussão ia acontecer, mas eu nunca na minha vida imaginei que fosse tomar o nível da repercussão que realmente tomou, né? Foram mais de 1000 likes, mais de 200 compartilhamentos, se não me engano. E centenas, assim, pelo menos 300 mensagens de apoio em comentários e directs de pessoas que eu nem imaginava, mas que foram realmente me dar apoio, assim, e falar assim, cara, eu sinto muito pelo que tu passou. E eu espero que não aconteça mais isso. E isso foi muito importante pra mim, porque chega um momento... Vai, né? Porque aparentemente, quando a mulher for pensar em mudar de identidade, ela, ó... É sobre. Porque assim, a minha vida inteira foi assim, nunca houve Alegadamente, claro. um momento de pausa, sabe? Esse inferno aconteceu no momento que eu nasci, até agora. E quando isso acontece de maneira tão frequente assim contigo, chega um momento que tu normaliza as coisas que acontecem. E eles queriam que eu fizesse isso, né? Tanto é que durante essa conversa, meu pai falou coisas assim do tipo... porque eu tive que ver o meu pai quebrar o nariz da minha mãe em 3 partes. E pra mim tava tudo bem. Que eu cuidei dele até o final da vida dele. Porque se eu fosse me importar com as coisas que aconteceram na minha infância, eu estaria internado num hospital psiquiátrico hoje. Realmente era pra tá. Você e sua esposa aqui, de lá, cabeça de força aqui, ó. Os 2 juntinhos. Então, assim, eles queriam que eu normalizasse, né? E ter esse tanto de apoio, esse tanto de mensagem, esse tanto de pessoas falando comigo, me fez perceber que não é normal o que eu passei. Que não é normal, assim... Gente, eu tenho motivo pra estar chateado com isso, entendeu? Não é uma coisa da minha cabeça. Qualquer pessoa que passasse pelo que eu tô passando, teria motivos pra se sentir chateado. E essa foi a maior lição. Você tinha literalmente uma outra família. Como é que as pessoas achavam que seria a reação? Do post que eu fiz. Primeiro, porque eu não tô sozinho, né? E segundo, que, cara, eu não tô doido. Eu não tô doido. E isso foi muito importante pra mim. Depois disso, meu pai tomou atitudes horrorosas, assim, começou a falar pras pessoas que... Mentira sobre mim. Assim, começou a falar pros outros que eu era um drogadito, que... um bandido, um delinquente, um mentiroso. E honestamente, gente, eu não tenho nenhum motivo pra estar aqui mentindo. Primeiro, eu tenho mais coisa da minha vida. E segundo, que, cara, quem ia querer mentir um negócio desses? Eu não tô ganhando nada com isso. Assim, principalmente porque ele com certeza quer dizer que é algum tipo de coisa financeira. Eu definitivamente não tô ganhando nada com isso. Eu não tenho apoio financeiro da minha família. Assim, gente, eu não tô ganhando nada com isso aqui, tá? Fato que eu não tô ganhando nada com isso aqui. A única coisa que eu estou ganhando é liberdade. Eu me sinto absolutamente livre de saber que eu não pertenço mais a esse núcleo. E que eu estou interrompendo um ciclo de violência. Eu prometi pra minha mãe, foi uma das últimas coisas que eu falei pra ela, eu falei assim, eu prometo que o que eu vou fazer com isso tudo é garantir que se eu tiver um filho, ele nunca vai passar pelas coisas que eu passei. Ele não vai ter que passar. Ele, ela, enfim. Se encerra aqui, esse ciclo de violência. Aí você vai fazer isso. Agora você vai mudar de nome, de interesse, de identidade e vai, assim, ó, fingir que esse povo não existe. Fingir que seu pai nunca existiu. Ai, seu pai morreu. E eu não permito que isso aconteça mais. E depois que eu lancei esse post, muitas outras coisas começaram a vir à tona também. Como eu já disse pra vocês, eu acreditava já que eu não era filho biológico deles. Eu comecei a descobrir várias pessoas falando pra mim que nunca ninguém viu minha mãe grávida. Que ela simplesmente apareceu com uma criança em 96. Tá vendo? Você pulou essa parte! Você tinha pulado essa parte! E o relato mais importante que eu recebi foi de uma pessoa que era muito próxima da minha mãe. Quer dizer, torcer pra ser adotado, né? Vai que de repente a mãe deu uma de Nazaré e daí pegou uma criança no meio da rua. Alegadamente, claro. Meu pai, na época que eu cheguei, né, e que foram as pessoas que em teoria até falaram pra eles por que vocês não adotam. Meu pai trabalhava com um homem desse casal, que também era médico, né? E a história é a seguinte, o meu Ai, meu Deus. Teve a Nazaré na história. Mentira. avô, pai do meu pai, simplesmente trouxe uma criança de Cornélio Procópio, que é a cidade onde meu pai nasceu e onde meus avós moravam, pro meu pai e pra minha mãe cuidar. O avô deu uma de Nazareno. Simplesmente é isso. Eu não sei se eu sou uma criança roubada, eu não sei se eu sou filho biológico do meu avô, o que eu acho que existe uma grande possibilidade, porque eu sou parecido com a família, assim, fisicamente.
E por que, cara? Meu Deus, o avô engravidou uma amante, a amante teve o filho, ele pegou o filho da amante e deu pro filho dele cuidar, pra filha, filho no caso. Jesus amado, que pesadelo. Menina, como ele é médico, eu acho que ele tem acesso ao banco de dados, aquele rolê de testar o sangue e ver onde é que tem um povo. Acho que ele consegue fazer isso de maneira legal, né, sem ser pra roubar os dados da pessoa. Então, acho que dá pra ele ir atrás, se quiser, enfim. É o tipo de coisa que eu sei que meu avô faria. Né? Então, eu sei também, inclusive, que meus pais já até cogitaram fazer um outro tipo de adoção ilegal na época que a minha irmã foi adotada, né? Eles não conseguiram fazer essa adoção ilegal e foi quando eles decidiram fazer a adoção legal. Inclusive, é por isso que eles, inclusive, se casaram só em 2006, né? Porque foi o ano que a minha irmã foi adotada. Porque é muito mais fácil a gente conseguir adotar uma criança se tu tiver casado. Como é que eles passaram no teste psicológico? Eles pagaram, né? Eles devem ter pagado. Quando a assistente social ia lá, eles devem... Nossa, eles deviam... Nossa! Nossa! Última parte, prometo. Então é isso, galera. O resumo dessa história toda é... Pra vocês entenderem como realmente isso é grave. Eles me privaram de família. Eles me privaram de conhecer os meus avós. Eles, acima de tudo, eles me privaram de amor e carinho, afeto, em especial na minha infância. Eles me privaram de infância. Eles me privaram de tudo que era essencial pra poder ter crescido saudável. E... chegou ao ponto de que agora eu não sei onde eu nasci. Eu não sei se a data de nascimento que tá escrito na minha certidão de nascimento é verdadeira, porque a cidade provavelmente também não é. Nem meu mapa astral agora eu tenho direito, entendeu? E eu queria fazer um apelo a qualquer pessoa que possa estar assistindo aqui agora. Eu mereço saber de onde eu vim. Eu realmente acredito que eu tenho esse direito. Então, se qualquer uma dessas pessoas que estiver assistindo aqui agora tiver qualquer informação sobre o meu paradeiro, sobre de onde eu vim, quem eu sou, por favor, me ajude, eu vou ficar eternamente grato. Eu gostaria muito de saber. Mas não tem como ele fazer de fato no laboratório, tipo assim, de uma maneira legal. Será que ele tem que pedir coisa pra justiça, gente? Pelo amor de Deus. Ele consegue fazer isso no posto, se... Nossa, mas acho que ele vai precisar de mandato pra poder visitar os bancos de dados de outras clínicas. Mas acho que é o melhor jeito, como agora ele, consequentemente, tem condição, ele pode. Acho que faz sentido ele fazer isso. Eu não espero que eu vá conseguir ter pai e mãe agora, dessa forma, assim, eu não... É muito tempo, eu tenho 28 O rolê é eles estarem vivos, né? anos, né? Foram 28 anos, assim, então eu não sei... Mesmo se meus pais biológicos existirem aí, assim, eu não acho que eu vou conseguir ter, de fato, pais, né? Porque não tem como reparar 28 anos da minha vida. Mas eu mereço saber. Então, esse é o meu apelo, assim, e é o meu maior motivo de eu estar postando esses vídeos aqui pra vocês. Eu mereço saber. E é isso, gente. Além disso, é um grande objetivo meu dizer pra qualquer pessoa que possa estar passando por alguma coisa similar, porque eu sei que isso aqui tudo é muito absurdo e que parece que isso não acontece na vida das pessoas, mas eu sou a maior prova de que isso realmente acontece. Então, se isso tá acontecendo na tua vida ou na vida de alguém que tu conhece, cara, eu quero que vocês tenham certeza que a gente pode se libertar. A gente não precisa estar atrelado às coisas que disseram pra gente que a gente é atrelado. Nenhum vínculo familiar é mais importante do que estar bem, ser feliz e receber amor e carinho. Nenhum. Então, assim, eu tenho muita certeza de que a gente escolhe a nossa família. E apesar de eu não ter pai e mãe, eu tenho uma família. Eu tenho amigos e irmãos que eu escolhi pra fazerem parte da minha família, que sempre me proveram amor, carinho, cuidado, que me ensinaram o que é certo e o que é errado, que me ensinaram a distinguir todos esses pontos. E daí, gente, até então, aí teve atualizações. Ele postou um outro vídeo referente a fotos pro pessoal comparar e tal, se a gente vai ver. Fala, pessoal, falei pra vocês que eu ia trazer mais atualizações aqui pra vocês, conversar um pouquinho mais. Hoje em específico eu queria falar sobre um assunto que muita gente tá perguntando pra mim, tanto nos comentários, direct, enfim, que é sobre a minha irmã. Então, assim, o assunto da minha irmã é muito delicado pra mim. Eu acredito que... cara, eu acho que é a história dela, sabe? Eu não me sinto no direito de falar por ela. O que eu posso falar pra vocês é que eu amo muito a minha irmã. Ela é uma das pessoas, se não a pessoa que eu mais amo na minha vida. Que eu daria a minha vida por ela. Isso eu não tenho nenhum tipo de dúvida. Mas assim, a minha irmã ela é maior de idade. Ela tem... Moça, vai ser que ela tinha sido arrastada pra cima, moça. Não faz assim não, pelo amor de Deus. Que susto. Jesus amado. A vida dela, os conceitos dela. A minha irmã, ela vem de um contexto diferente do meu. Então, apesar de isso eu posso afirmar, a minha irmã também passou por muita barra na vida dela, assim como eu. Mas a minha irmã tem um contexto diferente, tem uma vida diferente, passou por coisas que também são diferentes de mim. E eu acredito que deva ser uma decisão dela, ela vir falar abertamente sobre isso, sobre como ela se sente, sobre o que ela quer fazer com isso. Então, eu não posso roubar isso dela, né? Ah, que bom, pelo menos ela tá viva, enfim, é isso que a gente precisa saber. Mas eu acho que tem uma pergunta. E aí, e aí? Vamos ver a última atualização? Boa tarde, pessoal, e vamos de atualização, tá? Então, a atualização... Tem uma coisa aqui no comentário, gente, que a menina aqui, ela barbarizou, e era o que eu ia falar. Ela mandou aqui, ó. Amigos de algum tarô, pelo amor de Deus. A atualização mais importante é porque no último vídeo, que eu tinha postado as fotos de quando eu era recém-nascido, inclusive um dos vídeos foi até removido, porque tinha uma foto minha no pediatra só de fralda, eu comentei com vocês que existia aquela grande suspeita de eu ter vindo de Cornélio Procópio, né?
Qual é a atualização? A atualização mais importante é que eu recebi o álbum físico. E naquelas fotos que eu tinha mandado postar aqui com vocês, aquelas fotos eram fotos de fotos, então eu não tinha a possibilidade de ver o álbum inteiro. E ver o álbum inteiro me deu algumas... me fez pensar sobre algumas coisas que eu queria refletir aqui junto com vocês. Meu Deus, ele recebeu o álbum, meu Deus, ele recebeu o álbum, meu Deus, meu Deus. Será que foram os tios que deram? Será que os tios foram atrás lá do hospital pra poder pegar? Será que tava com alguém? Ai, irmão, você podia, sabe, falar mais diretamente, exemplificar, dar um exemplo maior, sabe? Ser mais decisivo. Logo na primeira página do álbum, eu reparei algo bem importante, tá? Como eu tinha mostrado pra vocês, as fotos que tinham sido mandadas pra mim, todas as legendas estavam a partir do dia 23 de janeiro. Mas quando eu abri o álbum, eu percebi que na verdade não foi dia 23 que eu cheguei na casa deles. Eu cheguei no dia 22. Era recém-nascida, né? Já tá com roupinha e tudo, já tá... Enfim. Mas assim, o máximo que pode ter de erro é alguns meses, tá? Anos não. Vai ser alguns meses. Acho que só dias, não faz sentido. Ela era muito pequena, acho que teve dias. Acho que não teve meses, não. Vamos lá. Tá exatamente escrito assim, ó. João Neto ao chegar em casa com os seus pais. Ou seja, cheguei no dia 22 e não no dia 23. E por que isso é relevante? Vamos agora. Isso é importante porque eu cheguei no dia 22, mas, segundo o álbum, os meus avós só chegaram no dia 23. E isso é um dado muito importante, porque se confirmasse mesmo, se realmente é verídica a história de que eu fui trazido por eles, de Cornélio, então não faz sentido eles terem chegado depois que eu cheguei. Pode ser que eles tenham escrito uma mentira nesse álbum, quem escreveu isso foram os meus pais? Pode. Mas não sei, eu acho que isso pode ser verdade, tá? Então, os meus avós só chegaram no dia 23 de janeiro, o que tá escrito, inclusive, é a chegada do vovô e da vovó comigo no colo, os avós corujas dizendo que sou bonito, dia 23 de janeiro de 96. Então, assim, o que eu queria... Qual é a conclusão disso daí? Pessoal, assim, eu quero que vocês continuem investigando o Cornélio, eu não consigo excluir nada a partir disso aqui. Mas o mais importante é porque existe ainda a possibilidade de eu ter nascido em Guarapuava e não em Cornélio Procópio. Então, não deixem de procurar em Guarapuava. Esse é meu pedido aqui de hoje, por isso que é tão importante eu ter conseguido esse álbum aqui, tá? E esse álbum também mostrou algumas outras coisas. Mostrou algumas outras inconsistências que só confirmam a possibilidade de eu ser... A possibilidade não, né? Só confirmam o fato de eu ser adotivo. Uma delas é que, cara, o chá de bebê só aconteceu depois que eu tinha chegado em casa. Não faz sentido, eu nunca vi na minha vida um chá de bebê que aconteceu depois. A mãe dele inteiraça depois de ter uma criança. Zero a camada, usando roupinha apertada, né? Vamos supor que seja mãe, né? Vamos alegar que seja mãe. Tranquilíssima. O bebê já tinha nascido, então acho isso estranho, sei lá, acho que corrobora com tudo que eu tenho falado aqui pra vocês. Nesse período também, galera, eu recebi muitas mensagens de pessoas que realmente confirmaram o fato de que eu sou adotivo, tá? Então, essa pessoa que tá falando aqui comigo, ela me mandou uma mensagem, eu conversei com essa pessoa no TikTok, né? E ela é uma pessoa muito, muito próxima minha, desde que eu sou criança. Inclusive, nesse mesmo álbum aqui tem foto dessa pessoa me segurando no colo nos primeiros dias que eu nasci, tá? E a mensagem dela foi essa. Ela não esteve grávida, João. Ela trabalhava na prefeitura e não esteve gestante. Eu sempre soube que você era filho do coração. Ela só me disse que você tinha chegado na família, mas nunca tocamos nesse assunto de onde você veio. E eu nunca perguntei pra ela também. Você sabe que eu sempre vou estar com você e no que eu puder te ajudar, conte comigo. Essa é uma das pessoas que eu mais amo na minha vida, assim, sabe? Que teve comigo desde que eu era muito criança. E não só ela, assim, isso aqui é só um exemplo. Tem muitas outras pessoas que realmente confirmaram pra mim. Não, sua mãe nunca esteve grávida, então... Bom, eu ia falar pelo fato de ser importante porque ele não fala, mas ele tem outro país, é bem difícil. Uma coisa eu tenho certeza, eu não sou filho biológico dela, tá? Essa é a maior certeza que eu tenho até agora. Não sou filho biológico dela. Será que pode ser de fato do pai? E daí o pai teve com a amante? Eu tô colocando amante, gente, porque era absurdamente comum isso, tá? A pessoa pegar a criança, é de não sei quem, não quer a criança, dá pra alguém adota, sabe? Adota. É bizarro, vamos lá. Existe a possibilidade de ser filho biológico só do meu pai? Existe. Existe a possibilidade de eu ser filho biológico do meu avô, como eu disse antes? Existe. Se eu tivesse que elencar possibilidades no momento, eu diria que, apesar de a gente não poder excluir Cornélio, eu acredito que pelo álbum, eu provavelmente nasci em Guarapuava. Eu provavelmente nasci realmente no dia 19 de janeiro. Recuperei meu mapa astral. E, muito importante, eu tenho certeza que eu não sou filho biológico dela. Então... é isso, gente. As atualizações são essas, tá bom? E eu queria agradecer de coração a todo mundo que tá me ajudando, de novo. Eu não me canso de agradecer aqui, porque são centenas, literais, centenas de pessoas que estão tentando se mobilizar pra fazer alguma coisa por mim. E isso, meu Deus, sem preço, tá bom? Então, muito obrigado. Conto ainda com a ajuda de vocês. Vamos que vamos. Pessoal, respondendo essa pergunta em vídeo, porque essa é uma pergunta muito, muito frequente nos comentários. Sobre o teste genético do Genera. Já fiz o teste do Genera, não me deu muitas respostas, só me deu parentes muito, muito distantes mesmo. Genera, não, moço, tem como você fazer pela rede pública de saúde, que é a mais confiável. O Genera, essas outras coisas, não é muito confiável, não, entendeu? Então vai pela rede pública que tem como. Aqui vai ter que... aquela questão que eu falei, pedido de juiz, demora um pouco, não, mas acho que consegue. Gente, toda vez que eu entro nessa live, eu saio sabendo de cada história que eu fico impressionado, viu? Incrível.
Eu tô tentando cadastrar em outras bases de dados, mas ainda não tenho resultado. Na verdade, eu só consegui cadastrar em uma outra base de dados, que é o Mundo DNA, se não me engano, o nome, porque era a única que era compatível com o modo que a Genera entrega os seus dados brutos, tá? Quanto ao teste de DNA, eu não posso fazer um teste de DNA com eles, porque eles não são obrigados, eles não podem ser obrigados por lei a fazer o exame, tá? Eu estou sim em conversa já com outros Vai atrás da lei, meu querido, vai atrás da lei. Obriga. Eu sou obrigado por lei, mas agora você vai obrigar por lei também. membros da família pra gente poder fazer o exame, e assim que eu tiver o resultado do exame, eu com certeza vou estar aqui falando pra vocês, tá? Então, eu vou fazer um exame de DNA, não vai ser com os meus pais, porque eles se negam, mas vai ser com alguém. Esse alguém, obviamente, vai ter a identidade preservada, e a gente vai poder tirar bastante dúvida a partir disso aí, beleza? Então ele já tá falando com alguém pra poder fazer isso daí. Moço, joga um tarô, moço. E outro documento importante para toda essa história é a minha certidão de nascimento. E por que isso é importante? Porque se vocês lerem aqui na minha certidão de nascimento, bem aqui, consta que o nascimento foi em domicílio. Vou ser sincero. Foi em domicílio e alegadamente a mãe aqui, ó, inteirinha, é quando ele tá com os avós. Alegadamente seria a mãe, né? Vamos dizer. Inteira, ó, com o sapatinho, com toda inteira. Sério, não faz sentido. A história que eles me contaram é que eu era prematuro, que não deu tempo de chegar no hospital. Mas assim, trabalho de parto não acontece em 3 segundos. A mulher não espirra e o neném nasce. Não é assim que funciona. Ela teve pelo menos algum sinal, assim, pelo menos algumas horas antes, de que ela pudesse entrar em trabalho de parto. E honestamente, Ele é médico, então não tem muito o que dizer contra. meu pai é médico. Se ele não souber nenhum desses sinais, assim, alguma coisa tem de estranho, né? Eu acredito que se tu tivesse uma gestação de risco, como eles contaram pra mim, e tu tivesse qualquer tipo de sinal assim, a primeira coisa que tu faz é levar tua esposa pro hospital. Simplesmente não faz sentido uma criança ter nascido em domicílio. É muito conveniente. E depois de toda essa história que todo mundo já tá cansado de escutar, de todos os outros 7 vídeos que eu postei comentando toda a minha história, isso aqui é muito óbvio que isso é mentira. Eu não nasci em domicílio, tá? É simplesmente impossível. E por último, e muito, não nada menos importante, tem um motivo de eu ter tirado aquela história de que eu vim de Cornélio, de que eu realmente sou adotivo. Essa pessoa que tá falando aqui é uma pessoa que é realmente muito próxima da minha família desde que eu nasci, assim. Basicamente, meu pai teve um contato profissional com essa família, né? Meu Deus, o avô é o pai. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Porque eu nasci, tá? Então o que ela falou? O pai do João, o avô, ou seja, o João Dias, trouxe ele. Ele tinha uns 10, 15 dias, bem novinho, lindo sempre. Tenho foto com ele no colo quando fomos Ah, tá, não. Então foi o pai dele, tá. conhecê-lo. Inclusive, essa foto está no álbum que eu mostrei pra vocês. Aí foi perguntado, ela é daqui do Paraná? Sim, de Cornélio Procópio. De lá trouxeram o João. Mas sempre achei estranho isso. Mas enfim, ela não podia engravidar. Sempre fazia inseminação, mas sempre perdia os bebês. Até que um dia, o meu marido falou para o João e para a Jussara, por que vocês não adotam? O João, o início da carreira dele foi em tal lugar, então eu vou colocar para não identificar a pessoa. Por isso, nós nos conhecemos há muito tempo. Então acredito que resolveram adotar um bebê. Mas eu sabia que não era um meio legal de adoção. Ficamos na nossa. Nunca tocamos no assunto. Não tem que fazer, gente. Não tem que fazer. Se meter ainda é pior ainda, que você tá comendo errado, ainda traz um BO. Pôs BO pra você. Aí, ao invés de só uma pessoa presa, vai 3. Então é isso, gente. Eu tenho provas pra tudo que eu tô falando. E minha mensagem pros dois que estão falando isso de mim, pros meus supostos pais, cara, é muito triste que eu tenho que estar fazendo isso aqui. Vocês poderiam ter terminado já com essa história se vocês simplesmente não se negassem a me contar a verdade. Vocês são os únicos que sabem 100% de tudo que aconteceu. E são os únicos que se negam completamente a me dar algum tipo de luz. Eu não queria ter que estar expondo a minha vida aqui. Não é fácil pra mim expor traumas e falar de tudo que eu passei na minha vida que não foi coisa pouca. Então, assim, por que vocês fazem isso? Francamente, por que vocês fazem isso? Por que vocês querem continuar me torturando? Isso não existe. E, cara, vou ser bem sincero, se vocês realmente acreditam que eu tô louco, que eu tô doente, ou que qualquer outra coisa do tipo esteja acontecendo, por que vocês se negam a me ajudar? Essa é a reação de um pai que vê um filho doente? É simplesmente desmoralizar ele pros outros e fingir que ele não existe mais? Simplesmente não faz sentido. Eu sinto muito do fundo do meu coração por vocês. É que são pais narcisistas, né, amor? Não tem muito outro meio de... Eles não conhecem, eles só conhecem o que é bom pra eles. E se for contra eles, eles sabem o que fazer pra destruir você, mas caso contrário... Esses dois, que vocês vão ter que perder um filho por causa disso. E eu imagino que isso não deva ser fácil. Se não tá sendo fácil pra mim, não tá sendo fácil pra vocês também. Poderia estar acontecendo de uma maneira muito mais fácil, mas vocês se negam. Então... Eu acho que você não faz pra eles sim, viu? Sinceramente, do fundo do coração, depois de 20 anos pra mais, acho que eles estão tranquilíssimos. Infelizmente, é isso que eu tenho que fazer. Eu provo o que eu tô falando. E qualquer pessoa que tiver qualquer dúvida, eu faço questão de esclarecer, porque eu tenho como provar. E é isso que acontece quando vocês continuamente me subestimam. Vocês sempre me subestimam. Mas eu sou muito mais que isso. Enfim, isso é um desabafo. Eu sinto muito por tudo que tá acontecendo na minha vida e na vida de vocês. Mas infelizmente eu não posso fazer isso melhorar, só vocês podem. Tá? Pessoal, obrigado pra quem me escutou aqui até agora. Obrigado pela ajuda de sempre. E é isso. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer atualização, de repente, talvez eu trago. Eu espero acumular um pouquinho e trago de novo pra gente ver o desenrolar, mesmo que seja um vídeo curto, só pra gente ter o completinho certinho. Eu vou seguir, né? Porque pra saber a foto completa. E aí, gente, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo. E eu fui. E você aí, já olhou sua certidão de nascimento hoje? Já foi no cartório conferir? É, gata, sempre é bom estar prevenido. Vai que de repente você tem uma outra família e não sabe.